Olá, amigos do Agronosso, podcast Agronosso, mais uma vez no ar, trazendo para você informações importantes, discutindo o agronegócio de Mato Grosso do Sul e do Brasil também. E a você que nos acompanha, vai ser um prazer enorme estar conversando com você mais uma vez. No oferecimento de Wintex Agro Brasil, a dinamarquesa que adotou o Brasil e está trazendo muita tecnologia aqui para que o produtor rural do Mato Grosso do Sul e do Brasil também tenha nas mãos condições de fazer tudo novo de novo. Você está vendo aí a máquina nesse momento, né? Alta tecnologia, inclusive para o crédito de carbono. A Wintex Agro Brasil é a líder global nesse tipo de máquina para a coleta de solos automática que não compromete de jeito nenhum aí a amostra e você pode fazer aí uma análise de solo mais assertiva. Estamos também começando em nome do Sicredi, gente que coopera, cresce. Um grande abraço aí para todo o Sicredi no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, sempre apoiando o agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, junto com o Agronosso, nossos grandes parceiros também, Sicredi Pantanal. Um grande abraço, meu amigo Emerson Perosa, o nosso presidente do Sicredi Pantanal, em toda a região aí de Maracaju e onde opera o Sicredi Pantanal. Deixa eu mandar um abraço aqui também em nome de Agrodinâmica, meu amigo Gauchinho, grande abraço, Gauchinho. Agrodinâmica, presente em várias cidades e vários municípios do Mato Grosso do Sul, também trazendo para você aí grande tecnologia para que você possa aplicar a campo. E não é só isso, né? Os insumos agrícolas que você precisa, você encontra na Agrodinâmica. E também falamos em nome da Rede Top de Rádios, todos os dias de manhã. Tem o programa Agronosso na Rede Top de Rádios, a maior rede de rádios do estado de Mato Grosso do Sul, que abre espaço para a gente discutir o agronegócio de Mato Grosso do Sul. Chegamos para 21 municípios nesse momento no Mato Grosso do Sul, falamos para mais de 500 mil pessoas das 5 às 7 da manhã no programa Agronosso, e toda a Rede Top de Rádios é uma rede dedicada aí a divulgar o agronegócio no Mato Grosso do Sul, em breve também começando em Campo Grande. Alô, Tônio Eno, grande abraço, né? Vanderlei também. Né, são aí os precursores aí da Rede Top de Rádios no estado de Mato Grosso do Sul. Minha gente, converso hoje aqui, né, com um amigo de amigo é amigo também. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante para o Mato Grosso do Sul, sucessão familiar. Como é que está aí, produtor rural, amigo, produtor rural? Você tem se preocupado com isso já ou ainda não? Ou você que está nos assistindo e vai nos assistir aí agora, nem pensou ainda em sucessão familiar, não passou pela sua cabeça? Os filhos estão voando por aí e o negócio, como fica daqui para frente? E essa área que você está lutando há muito tempo, como é que vai ficar? Né? Tem mais de uma área? Nós vamos falar hoje sobre sucessão familiar. Nosso convidado aqui hoje é o Dr. Leonildo Cunha. Dr. Leonildo Cunha, muito prazer em te receber aqui. Dr. Leonildo é mestre em Direito Internacional, é produtor rural também, empresário, advogado, pedagogo, especialista em Direito da Família, especialista em Direito no Agronegócio, e nós vamos falar sobre sucessão familiar. Dr. Leonildo, muito prazer te receber aqui no Agronosso. Prazer é todo nosso, Rondon. É uma satisfação poder falar, principalmente com esse público que trabalha, né? Produtor rural, eu costumo dizer que é uma categoria de pessoas que trabalha. Geralmente ele não tem tempo de buscar orientação. Tá? Então, assim, dentro dessa linha de raciocínio, hoje as pessoas estão falando muito da questão do holding familiar. É uma palavra um pouco mais difícil para nós. Por que eu digo nós? Porque eu nasci no campo, sou filho de produtor rural, nasci na roça, literalmente, né? E fui conhecer a cidade, eu tinha 9 anos de idade. E daí para frente eu continuei estudando até hoje. E a gente no estudo, a gente nunca perde as origens, Rondon. A gente sempre busca alguma coisa que possa facilitar a vida do homem do campo. Primeiro, como você disse, o meu ensino médio eu fui fazer escola agrícola, porque eu queria levar tecnologia para o campo. Terminei o curso de escola agrícola, eu fui buscar um conhecimento, porque eu sentia a necessidade, como filho de produtor rural, de pequeno produtor rural, e de que as pessoas precisavam de conhecer como é a vida do produtor rural, como é a vida da pequena empresa rural, como é a vida da média empresa rural, principalmente como é a vida do agronegócio, do negócio que traz dividendo para o nosso país. Então, acredito que a gente precisa de conhecer. E dentro desse processo de conhecimento é que eu fui buscar estudar, para que pudesse oportunamente estar levando para o produtor, Rondon, aquilo que ele precisa. O que adianta para um produtor rural trabalhar tanto e deixar
no final da sua vida, em vez de deixar uma herança, além dele deixar a herança, ele deixa às vezes uma confusão familiar. Perfeito. Então, recentemente nós tivemos, por exemplo, o falecimento do Silvio Santos. Certo. Tá? Silvio Santos, você acha que ele deixou que tamanho de herança? Nada. Milhões de Não, nada. nada. Ele Por fez quê? tudo antes, então. Ele fez tudo antes, ele perfeito. planejou a sucessão. Entendeu a beleza? Então você não ouviu em nenhum meio de imprensa de que a família estava discutindo, debatendo, com briga na justiça por causa de alguma coisa. Isso ouviu? é verdade. Não ouvi Tá. mesmo, não. Então, o que eu entendo? Se você planeja, Rondon, qualquer coisa que você vai fazer, se nós, na hora que terminarmos a nossa conversa aqui, nós vamos ter uma destinação. Você tem alguma coisa planejada para fazer ainda hoje e eu também. Qual a possibilidade disso acontecer? Grande, porque nós planejamos. Perfeito. Uma coisa que é tabu, principalmente no meio dos produtores rurais, é falecimento. Todos nós vamos passar por isso, Rondon. Por que não discutir essa situação? Por que não deixar para o produtor essa orientação? De que, ao fato dele deixar um patrimônio, geralmente ele deixa uma discussão, uma briga. E às vezes essa briga ela pode sair das questões, vamos dizer, jurídicas. Então, todas as grandes empresas, eles têm uma assessoria. E a assessoria vem orientando, Rondon, que as pessoas façam o planejamento. Perfeito. Se isso funciona para grande empresa, por grande empresário, como eu citei há pouco, no caso do Silvio Santos, Antônio Hermílio de Moraes e outras pessoas, por que não funciona para o pequeno, para o médio e para o grande? E é justamente sobre isso, doutor, que nós vamos começar a falar agora, porque é preciso que o produtor que está nos assistindo aqui, e talvez a esposa do produtor, os próprios filhos, né, aqueles que serão os herdeiros, que Sim. vão aí possivelmente assumir o negócio. Claro que tem muita gente que assume o negócio e fala, não quero, mexe você, fulano e ciclano e beltrano, depois tem que fazer os acertos entre si, como o senhor disse. Depois, né, que venha faltar o ente querido que está deixando esses bens ou esse bem, depois pode virar, na verdade, uma guerra, né, sobre o Com que certeza. vai ficar. Eu vou ficar com terra, eu vou ficar com uma parte da terra, eu vou ficar com parte de gado ou não, no caso da agricultura, enfim, envolve muita coisa. Então vamos lá. O que é a sucessão familiar na agricultura e na pecuária? Infelizmente a resposta é curta. A sucessão em qualquer lugar, seja na agricultura, na pecuária, na empresa, é a morte. Na hora da morte. É a morte. Certo. Agora, como você pode planejar isso, a sua passagem desse andar para o andar de cima, do mundo físico para o mundo espiritual, a parte patrimonial você não vai carregar. Perfeito. Vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Então, assim, é de bom grado que você possa planejar. Tem vários aspectos positivos. Primeiro que, geralmente, aquele que construiu o patrimônio, o que é dono da propriedade, ele, a sua esposa, ele tem um determinado respeito entre os seus herdeiros, que é diferente você fazer uma sucessão familiar e você fazer herdeiros. Herdeiros, ele depende do vínculo familiar. Perfeito. Correto? Perfeito. A sucessão não. A sucessão você pode discutir isso com a sua esposa e você pode colocar de uma maneira em que você entende que é mais salutar. 50% do seu patrimônio, Rondon, você pode destinar ele a quem você quiser. Com duas exceções só. Você não pode destinar 50% do seu patrimônio à sua amante ou ao seu amante. Perfeito. Isso a lei proíbe. Tá? E você não pode destinar o seu patrimônio se você não tem a capacidade cognitiva plena, que a gente chama, o cidadão não estiver batendo com quengo, ou ele não estiver tendo falhas de memórias. Aí ele não pode. Se não, essa história que muitas pessoas acreditam que, principalmente você que está nos ouvindo, nos assistindo, que filhos você precisa deixar a mesma quantidade de terra ou a mesma quantidade de patrimônio para cada um, não é verdade. Porque existe entre os nossos filhos pessoas que são mais dedicados, que trabalham, que ajudam. E existe, às vezes, alguns filhos que não estão nem aí. Eu tenho clientes meus no meu escritório, naturalmente sem mencionar nomes, Rondon, que um filho está lá trabalhando com ele na produção, o outro está para o Canadá.
Um e o estava outro trabalhando, gerando recurso, o outro estava gastando, vamos sim, colocar e assim. o outro está na boa vida no Rio de Janeiro. Certo. Você acredita que esses filhos devem receber a mesma quantidade? É difícil, né? Sim, então isso vai do De cada produtor rural. produtor, correto. Aquele produtor rural que entende que os filhos devem receber tudo igual, ótimo. Melhor ainda, faça a sucessão. Se ele entende que deve receber algum benefício por aquele que está no dia a dia, na labuta junto com ele pode fazer o planejamento sucessório. E isso, Rondon, e isso aos nossos ouvintes, faz uma grande diferença. Porque você tira aquele embate depois na sua falta, como o patriarca, como a matriarca daquela família, você tira aquele embate de inimizade, de indisposição, de discussão, de mal-querer entre os seus herdeiros. Fica uma verdadeira saia justa logo Sim, depois, por exemplo, sim. de passar ali aquele momento de dor, aquele momento de luto, aí começa a realidade dos fatos. E aí começam as saias justas, né? E na realidade, a gente sabe, e é só procurar nos meios forenses, tem famílias que, antes de sepultar o falecido, um já corre lá e abre o inventário. Antes mesmo de sepultar. Antes de sepultar. O cidadão faleceu hoje, as pessoas estão lá velando, ele já procura, né, um profissional do direito e já abre o inventário. Tem alguma ilegalidade? Não. Só que isso significa que alguém está buscando mais direito do que o outro. Tá? E isso poderia ter cessado com o patriarca, com a matriarca daquele patrimônio. Concorda? Perfeitamente. Agora, doutor, o senhor acha que o pessoal tem dificuldade de fazer sucessão familiar justamente porque vai envolver morte, a pós-partida, né, do ente querido? Será que tem um tabu aí nesse meio ou não? O que o senhor sente, por exemplo, o senhor que já trabalha há muito tempo com essa área? Com certeza, Rondon. Nós precisamos de evoluir muito para encarar que nós estamos aqui só de passagem. Certo. O ouvinte que está nesse momento nos ouvindo, a partir do momento que nós nascemos, nós não sabemos quando que vamos fazer a passagem, quando que vamos deixar esse mundo, mas vai acontecer. Então, assim, as pessoas que não querem deixar, além do patrimônio, deixar briga, deixar uma discussão, deixar às vezes um mal-querer entre os seus filhos, seus netos, seus herdeiros, ele pode e deve procurar um profissional da advocacia para fazer o planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório é planejar, Rondon. Se você planejou, a possibilidade de dar certo é muito maior. Se você não planejar, qualquer coisa que é feita sem planejamento, eu pergunto para você, qual a possibilidade de dar certo? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, se nós planejamos tudo praticamente na nossa vida, principalmente o produtor rural, que é acostumado a planejar o plantio, a colheita, o replantio de outra atividade, o pecuarista, ele planeja a vida, ele compra o sal, ele compra os animais, ele planeja a formação do pasto, então ele planeja toda a construção de um patrimônio. E aí quando chega a hora dele fazer essa distribuição, Rondon, desse patrimônio que ele deixou, aí eu não planejo. Por quê? Porque eu tenho tabu. E é um equívoco que ele está fazendo. Basta, é aquilo que eu disse para você no início, Rondon, todas as pessoas que planejam, a possibilidade de dar certo é muito maior. Por que não planejar? Nós estamos aqui, o dia que nós deixarmos de estarmos aqui, deixa planejado. É mais barato, inclusive, Rondon. Pois é. O governo que aí está, ele tem interesse, né, em sobretaxar as grandes fortunas. E, pasme, quanto que você acha que existe projetos de lei de alguns deputados federais? Qual é o montante que você entende que seria grandes fortunas? Pois é. Isso é... Existe projeto de lei lá, Rondon, que a partir de R$1 milhão já é considerado grande fortuna. Quer dizer, R$1 milhão no agro, não é para nada. o trabalho não é nada, Não é nada. justamente. É uma chacrinha hoje da R$1 milhão. Para a pessoa do dia a dia, para a pessoa que trabalha, tem ali seu trabalho e tudo, é um dinheiro considerável. Entretanto, para o agronegócio, R$1 milhão hoje não significa absolutamente Rondon, nada. uma área hoje razoavelmente produtiva,
você que é do agro, me corrija se eu estou errado. Uma área hoje razoavelmente produtiva, ela é vendida no mínimo por R$ 50.000. Perfeitamente. Perfeitamente. Se é por R$ 50.000, 20 hectares já deu 1 milhão. Já deu 1 milhão. Exatamente. Correto? Perfeito. Então, assim, mesmo que não passe essa situação da grande fortuna agora, mas a tendência é que os impostos de ITCD, ITCMD e as despesas que tem de um inventário é muito maior do que você fazer um planejamento, Rondon. Muito maior. Quer dizer, então, sai mais barato. planejar sai mais barato. Perfeito. Não planejar custa caro. Não planejar causa, geralmente, discórdia na família. Então, essa é a grande questão de você levar a sua vida planejada. Um simples trabalhador, se ele não planeja a sua economia, chega no final do mês, Sim. Ele vai... tem mais mês do que salário. Exato. E vai ter mais dificuldades de se manter do que O nunca. cidadão que trabalhou, que planejou, que produziu, que é um agricultor, que é um pecuarista considerável, ele planejou a vida toda. Então, termine esse planejamento antes que a vida dele termine. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Vou contar uma coisa para o senhor. Existe a possibilidade de fazer uma sucessão para que o produtor rural ou a produtora rural se aposente? Vamos supor, fazer em vida e usufruir disso em vida. Por exemplo, estou vivo e quero fazer uma sucessão porque eu quero diminuir ou praticamente sair, né, do trabalho em si. É possível fazer isso? Não? Sim, como existe? Você pode construir, no planejamento sucessório, Rondon, você pode construir várias questões dentro de uma empresa. Como é que você vai fazer as suas retiradas? Quanto você vai retirar por mês? Você converte o seu capital, o seu patrimônio numa empresa. E você tira o Prolabore. Você pode nomear quem vai ser o gestor. Se vai continuar sendo você, produtor rural, ou se vai ser o seu filho, seu genro. Alguém. Você conhece melhor a sua atividade. Não é verdade? Perfeito. Não existe aquela expressão que o dono do boi tem que pegar no chifre. Sim. Ou seja, ele tem que abraçar o boi, ele tem que segurar o boi. Agora, o patrimônio dele, que ele segurou a vida toda, chega no final, ele deixa de fazer um planejamento. Com todo respeito. Ele está deixando não só patrimônio, ele está deixando algo não planejado para a sua sucessão. E, na verdade, está deixando uma encrenca, né? Pra Sim, família, né? e uma beleza que tem, que é a grande pergunta que geralmente faz. Os produtores rurais, o empresário, de uma maneira geral, seja da cidade ou empresário rural, é possível eu deixar parte do meu patrimônio para neto? Sim, você pode deixar parte do seu patrimônio, até 50% do seu patrimônio, Rodolfo. E para você que está nos ouvindo, você pode deixar direto para um neto, ou 2 netos, ou todos os netos. Tá? Quer dizer que 50% ele deixa para os filhos... Para quem ele quiser. E a esposa. Diga assim, o que é obrigatório por lei? 50% do patrimônio fica com a esposa e com os filhos? Não. Como que funciona? O seguinte, 50% do patrimônio é seu, 50% é da sua esposa. Perfeito. Dentro dos 50% que você tem, isso eu estou falando num sistema de casamento de comunhão total ou de comunhão parcial de bens, que você construiu aquele patrimônio no período que você está casado. Então, se você construiu aquele patrimônio junto com a sua esposa, durante 20, 30, 40, 50 anos de vida caminhando ali junto com ela. Então, 50% é dela, 50% é seu. Perfeito. Daqueles 50% seu, ou seja, que corresponde 25% do todo do patrimônio, você pode destinar ele para quem você quiser. Perfeito. E sua esposa também pode destinar mais 50%. Perfeito. Correto? Perfeito. Então, na realidade, o quê? O direito de herança, ele é 50% do patrimônio todo. Estou falando isso para pessoas que naturalmente são casados. Né? Se o cidadão já é viúvo e tem um patrimônio de, vamos dizer assim, de 10 milhões de reais, vamos pegar uma cifra, então ele não tem esposa ou é casado com comunhão, com separação total de bens, então os 10 milhões pertencem a ele. Ele pode destinar 5 milhões daquele patrimônio para quem ele entender. Você está me entendendo? Perfeito, E isso é a vantagem. A vantagem de você poder destinar. E outra, você conhece uma propriedade rural.
Sim. Pega um exemplo de uma propriedade de 10 mil, de 1.000 hectares para facilitar. Uma propriedade de 1.000 hectares, elas são igual da ponta até na outra ponta? Não. Então ela tem diferenças, ela tem as peculiaridades da área rural. Tem uma que é mais arenosa, outra ela é mais dobrada, ela tem mais serra, tem mais, né? Tem as peculiaridades. Então você pode destinar a parte daquela propriedade a seu critério. Exemplo, você tem um filho que gosta de pecuária. Você pode destinar a área mais adequada para a pecuária para aquele filho. Você tem um filho que gosta de agricultura. Você pode destinar aquela área para aquele filho que gosta de agricultura. Você está me entendendo? Então, assim, o planejamento, ele veio para dar certo. Em todos os aspectos. E a holding familiar, que é o nome, né, em inglês, que nada mais significa do que planejamento sucessório, ela veio para fazer essa facilidade, para popularizar, para levar aos produtores, de uma maneira geral, seja ele de grão ou seja de proteína animal, levar a possibilidade dele destinar esse patrimônio a quem ele entende que seja da sua vontade. Perfeito. Isso, 50%, Rondon, ele é destinado à sua vontade. A sua vontade, produtor que está nos assistindo. Então, essa é a vantagem. Como que funciona esse processo, doutor? Por exemplo, o pessoal que está nos assistindo agora, né, quem chegou agora também, pegou um pedaço aí dos nossos vídeos agora, os nossos cortes, os nossos cortes também para a internet, tudo. Por exemplo, como é que funciona esse processo de sucessão? O pessoal já fala bastante, a gente sabe que esse é um assunto que está bem em evidência, mas o senhor está conseguindo esmiuçar bem, ou seja, a gente está tendo uma boa informação aqui. Então, quem está nos assistindo agora, como é que funciona mais ou menos? Bom, a sucessão, como eu disse há pouco, a gente tem um nome chique, né, que chama princípio da saisina. O que é isso? A partir do último suspiro do cidadão, surge ali os direitos dos herdeiros. Certo. Tá? Se você não fez um planejamento sucessório, você deixou, desculpa a expressão, todo o abacaxi para os herdeiros. Eles que vão ter que se acertar. Agora, se você fez um planejamento sucessório, o que acontece? Nós, da área jurídica, chegou alguém lá no meu escritório, por exemplo, querendo saber determinada coisa, a primeira coisa que você faz, você pede uma certidão para saber se o cidadão que faleceu deixou algum testamento. Isso os juízes hoje, eles fazem um inventário, se você não juntar, o juiz vai dar um despacho mandando você juntar. Exatamente para ver se o cidadão que faleceu, se ele deixou, né, a gente chama de declaração de última vontade, um testamento ou um planejamento sucessório completo. Se ele deixou isso, ótimo. Aos que ficaram, simplesmente cabe ler e ver se não tem nenhuma nulidade naquele documento que foi feito, que alguns são anuláveis e outros são nulos de pleno direito. Mas se ele fez isso na assessoria de um bom profissional da advocacia, possivelmente vai fazer valer a vontade dele. Fazendo valer a vontade dele, você vai abrir, geralmente, o próprio testamento ou o planejamento sucessório feito através de uma construção de uma empresa, vai estar ali quem é o gestor, quem é o administrador. E ele vai conseguir fazer, quando outro cidadão já faleceu, conseguir valer a vontade dele. É um processo, perfeito, quando bem feito, que tudo tem que ser bem feito. Como dizia minha avó, me permite, Rondon, minha avó diz que até sabão você precisa saber fazer, né? Isso é verdade. Então, isso é verdade. Imagina um processo, né, de sucessão. Exato. Quer dizer que a sucessão, ela é mais comum, na verdade, esse processo de sucessão, quando a pessoa deixa a vida, né? Ou quando ele planeja uma aposentadoria, não vale muito, então? Ele vai ficar na frente do negócio? Não, ele pode fazer a aposentadoria. Ele pode fazer a sucessão Pode. Certo. Exemplo, você pode pegar uma empresa rural do agronegócio e pode construir uma situação de cota dela, onde aquelas cotas você vai fazer as retiradas, ou ela pode ser fixa, a retirada dessas cotas, ou ela pode ser o prolabore proporcional, vamos dizer assim, à renda que o cidadão ou que aquela empresa, vamos fazer um exemplo, servindo para os
produtores rurais, produtor de grão. Você, para não ter defasagem, você pode fazer, olha, eu vou tirar 1.000 sacos de soja por ano. Vou tirar mais 1.000 sacos de milho por ano. Então ele vai ter a safra, 1.000 sacos de milho, de soja, e na safrinha mais 1.000 sacos de milho. E ele vai fazer o seu planejamento pessoal dentro daquela lucratividade que ele teve. Ou, o que ele pode fazer? Dentro de um processo contábil, ele teve uma renda, a empresa que ele construiu ali, do agronegócio, ela teve uma renda, vamos dizer assim, de 10 milhões de reais naquele ano agrícola, ou de 1 milhão de reais naquele ano agrícola. Então, ele pode fazer o planejamento como você disse, da aposentadoria, que ele vai retirar 30%, 40%, 50% daquela renda líquida que deu aquela empresa que ele construiu para a mantença dele e da sua esposa, vamos dizer assim. Ele pode fazer isso. Ela pode ser proporcional, que a gente chama de porcentagem, ou ela pode ser uma renda fixa, e aí, vamos dizer, o excesso ela vai acumulando na sua empresa até o fim das suas vidas. E como o senhor disse, é uma empresa, na verdade, rural. Sim. Então, o que acontece? O produtor rural, que além da sucessão, ele precisa estar cercado ali. Muitas vezes ele tem os bons profissionais que trabalham com ele ali. Mas na hora dele sair e deixar ali, por exemplo, um filho, alguém mais próximo, tudo. Isso dá muito encrenca. Por exemplo, mesmo assim, ele em vida, nós estamos falando agora, ele quer diminuir o trabalho ou se aposentar, vamos dizer que ele vai se aposentar, que é muito difícil um produtor rural querer se aposentar. Eu conheço o Dr. Renato, tem 93 anos, dirige ainda, cuida de boi, aparta a vaca, compra, vende, faz um monte de coisa, não quer parar de jeito nenhum, Dr. Renato. O seu Renato é um dos produtores rurais aqui da nossa região norte, no estado de Mato Grosso do Sul. Ele é avô da minha cunhada, casado com meu cunhado, e o seu Renato não para de jeito nenhum. Então, por exemplo, ele gosta de trabalhar. E se ele parar de trabalhar, para ele é pior. Sim. Agora, tem aqueles que já trabalharam bastante, que já estão um pouco mais cansados, e aí tem os filhos e tem os profissionais. O que é mais indicado nesse momento para ele? É ele chamar os filhos, ter uma boa conversa com os filhos, fazer uma sucessão, já vir fazendo uma sucessão, porque sucessão não faz da noite para o dia, né, doutor? Sim. Rondon, isso é uma pergunta muito importante que você está fazendo, porque eu entendo que ninguém conhece melhor o seu negócio do que o próprio. Tá? Se ele sabe que ele não tem nenhum filho com vocação para aquele negócio, às vezes um neto dele. Eu tenho exemplos no meu escritório que o neto passou a ser um gestor. Perfeito. E deu certo. E o mais interessante, tem um exemplo, por exemplo, que é nosso lá, que nem é o neto, é o marido da neta. Olha só que interessante. É sério. O marido da neta que sequer monta num cavalo. Não sabe, não gosta de cavalo e tal. Não tem uma vida rural em si, mas... Não, mas foi chamado para essa responsabilidade, combinaram lá naturalmente a remuneração para esse jovem e está tocando a empresa com sucesso. Por quê? O produtor rural, ele conhece a sua atividade. Tá? Então, não é que vai dar certo, às vezes, com o primeiro que ele coloca lá. Mas se ele ainda pode acompanhar, vamos dizer, aquele processo de nós quando nascemos. Porque às vezes você nasce para uma gestão de um patrimônio. Se você tiver com o gestor do lado, com o cidadão que construiu todo aquele patrimônio, você há de concordar comigo que se ele segurar na mão do novo gestor, a possibilidade dá mais certo. Perfeito. Do que você esperar, você não ou cair num estado, porque nós estamos falando da morte. Mas nós temos várias pessoas que vai ficando idosa e ele passa a não ter mais as suas faculdades mentais. E aí, faz o quê? Precisa de ter um outro gestor. Se ele tivesse tomado cuidado antes, construir todo esse planejamento, o que acontece? A hora que ele não está mais, vamos dizer assim, respondendo pelas suas faculdades mentais, que é o que a gente chama de está meio abilolado, né? Está com problemas mentais, ele vai ter o sucessor que ele nomeou, Rondon, quando ele estava bem. Bem, exato.
a possibilidade de dar certo é maior. Concorda comigo? Perfeitamente. Então, perfeitamente. nós temos que analisar todas essas nuances. Então, o planejamento, ele veio para dar certo em todas as atividades. Isso é bíblico. Não é verdade? Isso é bíblico. Você planeja que Deus ajuda. Se você não planejar, existem umas expressões que para aquele que está perdido, qualquer vereda Sim. é caminho. Exato. Então, como que você vai construir um patrimônio e depois vai deixar a sua família perdida? Você construiu o patrimônio. Então, na minha visão, cabe a você escolher qual a melhor destinação daquele patrimônio que você deixou e o mais, você deixar como vai ser isso. Porque tudo isso você pode deixar escrito. Hoje eu estou com 62 anos. Eu tenho isso escrito. Tá? Se daqui um ano, um dia ou 10 anos eu não tiver com as minhas faculdades mentais normais, eu já tenho isso escrito. Você entendeu? Perfeito. Como é que vai ser gerido o meu patrimônio? Bom, no teu caso, então, não é em casa de ferreiro, espeta de pau. Não. O senhor já fez o trabalho de casa. Comigo, como diz o espeto, já está. Já é de ferro também. Então, porque a gente precisa de entender isso, Rondon. É. Senão, nós não estamos fazendo o dever de casa. Porque o nosso dever de casa é, assim, pelo menos que nos passaram, né, nossos pais, nossos avós, que a gente teria que, para ser um bom homem, a gente tinha que trabalhar, juntar um capital. E eu lembro da minha avó falar assim: meu filho, você tem que construir com os dentes para comer com a gengibre, ela falava isso. Perfeito. Que era a gengiva, né? A gengiva. Mas por ela ter pouco estudo, ela falava assim. Então, você trabalhou, você juntou o produtor rural. Então, agora cabe a você destinar, através de um planejamento, né, Rondon? Como vai estar esse patrimônio que você trabalhou tanto e juntou? Na mão de quem que vai estar? Se você, produtor rural, fica 10 anos incapaz, quem é o seu gestor? Você já deixou isso escrito? Perfeito, perfeito. Aliás, estamos sujeitos todos. Sim, eu tenho clientes que estão, né, nessa situação. Há mais de 10 anos, sem condições de estar vivo. Tá? Tem uma cliente minha que está há 3 anos em coma. E aí o patrimônio fica de que jeito? A Deus dará, como diz. Se você deixa um negócio planejado, olha, se eu eventualmente não responder pelas minhas faculdades mentais, eu gostaria que isso acontecesse assim, 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 assim. Na minha morte, eu gostaria que a coisa acontecesse assim, assim, assim. Você deixa escrito. É mais fácil. É lógico isso. É mais natural. E a grande vantagem. Às vezes você acha assim, há uns 20 anos atrás, eu fiz uma situação dessa e achei que, agora, o advogado, ele escreve e orienta e escreve. Achei que até uma distribuição de patrimônio que foi feita por um cliente meu não estava muito justo. Hoje eu vejo a sabedoria que tinha aquele homem. Por quê? Ele fez a passagem já faz alguns anos, ele evitou qualquer transtorno que pudesse ter. A passagem dele foi feita e a família continuou unida, sem discussão. De um que ficou com uma área maior, uma área mais pedregosa, uma área melhor. Não houve. O que eu ouvi dos próprios sucessores dele, das filhas e dos filhos? Meu pai que quis assim. Olha a importância do respeito, porque isso vem de uma boa criação também. Sim, mãe. Né? Porque... Então, ele trabalhou, Exato. Ele quis assim, então assim será feito. Interessante isso. Doutor, para a gente finalizar esse bate-papo, que é muito importante, mas, por exemplo, as pessoas que nos assistem agora, né, deve ter gente já pensando, está na hora de começar a fazer algo a esse respeito, né? Não está recebendo esse vídeo à toa. Sim. Até porque as coisas chegam nas nossas mãos muitas vezes até para mudar o rumo das coisas e para a gente despertar de vez em quando. Então isso é muito importante. Para a gente encerrar, 2 coisas rápidas. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é o impacto que tem, tanto na família, mas também
na sociedade ao redor, porque acaba impactando também ali, por exemplo, a cidade onde esse produtor rural acaba investindo também, porque afinal de contas ele tem ali os seus funcionários, ele tem ali pessoas que trabalham com ele, né, que convivem, o comércio, né, da região, por exemplo, faz negócios com esse produtor rural. Qual que é o impacto de uma boa sucessão, né, familiar? E para a gente encerrar esse bate-papo, como é que o produtor rural pode fazer para entrar em contato? De repente alguém viu agora esse vídeo e falou, olha, preciso conversar com esse doutor, preciso conversar com esse advogado. Ele me respondeu coisas que eu tinha dúvidas e eu senti que está na hora de eu fazer alguma coisa. Então, se o senhor puder responder essas duas aqui. Eu acredito que são bem oportunas. Primeiro, o fato de que essa situação da orientação. Procure um bom advogado. O nosso escritório fica na Joaquim Murtinho, bem na frente da PE, número 677. Agora, procure um bom advogado. Se você tem um problema nas vistas, você não vai procurar um cardiologista. Às vezes eu falo, não, eu tenho um advogado que eu conheço há muito tempo, mas ele é especialista no assunto? Perfeito, tem esse detalhe. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Procure um especialista naquilo que você quer fazer. Tá? Essa é a questão. Se você procurar um especialista para fazer aquilo que você quer fazer, a possibilidade de dar certo é muito maior. Porque você vai estar com problema nas vistas, procurar um oftalmo e ele vai te dar ou medicamento, ou um óculos, alguma coisa. Ele sabe o que vai fazer. Então, hoje a especialidade também está no mundo jurídico. Também está. Por exemplo, eu não entendo nada de direito penal. Se tiver algum problema com mundo penal, não me procure. Mas eu quero voltar naquela pergunta que você fez complementar. Qual a vantagem de você fazer um planejamento sucessório? Eu tenho um exemplo, naturalmente sem mencionar nomes, aqui em Rochedo. A senhora fez o planejamento sucessório conosco e um dos beneficiados foi um neto. O que acontece? Os próprios funcionários, passado um ano mais ou menos, eu fui lá nessa propriedade, acertar uma outra situação, e os próprios funcionários falaram, olha, eu estava muito inseguro, porque essa senhora tem mais de 90 anos já, lúcida, tem mais de 90 anos. Eu estava inseguro, doutor. Quando o senhor organizou o planejamento sucessório, eu sei que aqui vai tocar para fulano, e eu me dou bem com ele. Essa parte da propriedade vai tocar para fulano, e eu vou continuar trabalhando com ele. Não dá a paz só para a família, é o que você disse, dá uma paz social. Impacta, né? Impacta, tudo ao redor. Né? Impacta. Perfeito. Porque imagina o cidadão, assim, graças a Deus eu nunca passei por essa experiência, mas imagina o cidadão trabalhar numa empresa rural, e aí o patrão morre, você não sabe que destinação que vai ser dada pelos herdeiros. Você tira dali o sustento da sua família. Como é que você ficaria? Né, Rondon? Então, você gera uma questão social muito preocupante para a sociedade, para aquele público que depende daquela empresa. Porque, queira ou não, mesmo que o cidadão não converteu a fazenda dele numa empresa, com CNPJ de empresa, ele toca ela no CPF dele, mas ela é uma empresa. Perfeitamente. Ela é uma empresa de fato, não de direito. Porque dali, além dele e a família dele sobreviver dali, várias outras pessoas sobrevivem dali e tiram o sustento da família dele dali. Então, quando você deixa as coisas às claras, você não ouviu, voltando ao exemplo inicial, para concluir, você ouviu algum jornalista, algum comentário de alguém preocupado como ia ser o SBT? De forma alguma. Por quê? Porque, como o senhor disse agora há pouco, deve ter feito muito bem a sucessão. Pronto. Ele passou por aqui. Fez muita gente rir, fez o trabalho dele aqui, né? Não vamos questionar o que ele fez aqui. Mas, além disso, o Silvio Santos deixou um exemplo de gestão de patrimônio em vida e planejamento para quando ele não estivesse mais entre nós. Tá? Isso eu estou citando ele como exemplo, porque é um nome público que eu posso mencionar. A gente tem a satisfação de poder ajudar as famílias a se planejar no momento de dor, no momento que as pessoas têm a sensação que perdeu o seu ente querido. E perdeu. Agora você imagina se, além disso,
O caso que eu mencionei para você, ele ainda tem no mesmo dia de procurar um advogado e protocolar a ação para que o outro lado da família, que às vezes, né, não se dá muito bem, para que ele não protocole primeiro. É uma saia justa, né? É difícil, né? É uma saia Então, justa. eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você está a gente debater esses assuntos. Nós estamos aqui para somar, tá? Sempre que for preciso, se alguém quiser me ligar, você tem meu número de telefone, é 679-9606-9696. Estamos aí para contribuir. Já disse para você, sou produtor rural, nasci na roça, fui conhecer cidade, né? Eu tinha 9 anos, de lá para cá a gente vem estudando e tentando facilitar a vida daquele que trabalha, daquele que produz e daquele que põe alimento na nossa mesa. Esses dias, só para concluir, estava numa palestra que o pessoal está falando muito de meio ambiente e falando que o produtor rural faz as coisas erradas. Aí eu chamei eles para a gente tomar uma água ali na Chácara Cachoeira. Perfeito. Ué, as nascentes todas dentro da Na zona chácara. urbana. Isso, exato. Infelizmente eu não tive ninguém que topou ir fazer isso. Por que será, né, doutor? Então, mas se é o homem do campo que teoricamente destrói a natureza ali, nasceu dentro da cidade, dentro da zona urbana. Então, assim, defendo o produtor rural. Tá? Defendo por convicção que nós deixamos 20% no mínimo das nossas propriedades em benefício da natureza. No mínimo. Tá? E não recebem nada por E, isso. e ainda somos cobrados. Exato. Se pegar fogo, a culpa é nossa. Se pegou fogo também na área de preservação ambiental e nas APP, toda a responsabilidade recai sobre a gente. Não quero nem saber se às vezes chegou um pescador lá pelo fundo da beirada do rio, que é o meu caso, que graças a Deus não incendiou esse ano, mas eu estava muito temeroso, que a gente tem propriedade lá nas margens do Sucuriú. Imagina a responsabilidade. Perfeito. E pegou fogo para todo lado no Mato Grosso do Sul. Mas eu tive essa benesse. Mas, mais uma vez, eu agradeço. Perfeito. Estamos aí para somar. Esse é um assunto para a gente debater num outro episódio do podcast Agronosso, né? São vários assuntos que nós vamos debater. O doutor Leonildo vai ser uma figurinha que vai estar aqui com a gente direto, doutor Leonildo, né, para tirar dúvidas aí de você, amigo do campo, você, amiga do campo, produtor rural e também de toda a classe do agronegócio. Doutor Leonildo, como a gente disse no início, é o doutor Leonildo Cunha, né, depois a gente vai deixar de novo aqui o WhatsApp aqui à sua disposição também para tirar dúvida, buscar informações, né, tirar aí, fazer um bate-papo para você buscar aí essas informações mais precisas. Doutor Leonildo, ele é produtor rural antes de mais nada, tá, pessoal? Além disso, né, ele é advogado, é especialista aí nessa área, principalmente na área do direito rural, na área de direito familiar e sucessão familiar, foi o assunto que nós falamos aqui e tem muita importância. Então quero agradecer a você e lembrar que o Agronosso está de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã, na Rede Top de Rádios. É uma rede de rádios aqui no Mato Grosso do Sul que nasceu para dar voz ao agronegócio de Mato Grosso do Sul. O Agronosso nasceu lá em 2011 e aí nós juntamos o Tônio Eno mais o Vanderlei e resolvemos dar voz ao agronegócio através de emissoras de rádio, que está aumentando o número de emissoras. Nós começamos com 3 emissoras de rádio, 3 FMs espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, uma em Camapuã, uma em Carapó e a outra lá em Caracol, que chega em 21 municípios e fala para quase 500 mil habitantes no Mato Grosso do Sul. Vai entrar no ar em breve, em Campo Grande também, mais uma FM em Campo Grande e outras emissoras que estarão chegando também na rede top de rádios para falar do agronegócio de Mato Grosso do Sul. A gente se vê, a gente se fala no próximo episódio do podcast Agronosso, defendendo você, homem do campo. E você já sabe, se está no Agronosso, você pode confiar.